Sejam bem-vindos a mais uma edição do Capacitar. Estão me ouvindo bem? Por favor, avisem aqui no chat. Estamos de volta com o Cap Convida, com um convidado super especial que vocês estão vendo aí na telinha. Rafael De Luca, da Copa. Bom dia, Rafa. Tudo bem por aí? Bom dia, Fê. Obrigado pelo espaço. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando nessa manhã. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. O pessoal já está aqui. Guilherme, bom dia. Gabriele, Guida, Roberto. Bora viajar para o Caribe. É isso aí. Bora viajar. A Copa está aí para isso, né, Rafa? Já retomamos voos. Hoje tem. Hoje tem. Temos novidades quentes, inclusive com nossa volta da Copa para São Martin. Vamos falar disso. Cecília, bom dia, Cecília. Márcia. Isso aí, pessoal. Vou dar um tempinho para todo mundo entrar. E, enquanto isso, vou deixar vocês com um pequeno vídeo do destino para a gente já sonhar um pouquinho com São Martin e já preparar a próxima viagem, tá bom? Então, vou deixar um videozinho e a gente já começa. Vamos lá. Acho que já deu para sentir o gostinho, gente. O que vocês acharam desse vídeo? Vamos embarcar, Rafa? Quando é o próximo avião?
Olha, tem um hoje à noite. Por enquanto é só Panamá. A gente começa, já vou dar um spoiler já da nossa apresentação. Nosso primeiro voo para Saint-Martin, dia 27 de novembro. Maravilha, pessoal. Tá chegando. Tá chegando, já podemos organizar a próxima viagem. O Roberto falou que aqui mala pronta, é só chamar. Só chamar, combinado. Gente, só lembrando, esse treinamento está sendo gravado. A gente vai disponibilizar esse material para vocês. Vou mandar também algumas fotos, esse vídeo, para vocês compartilharem, divulgarem nas redes sociais de vocês, para os clientes, porque realmente o destino de Saint-Martin já está aberto, inclusive para brasileiros, eu vou falar disso. E os voos, como o Rafa falou, voltam agora no final de novembro, tá bom? Vou estar aqui no chat também, tirando as dúvidas, por favor, participem. E vamos começar, então, com o Rafa falando um pouquinho sobre a Copa e sobre essa retomada. Rafa, com você. Legal, obrigadão. Pessoal, bom dia novamente. Acho que o vídeo aí já deixou a gente com uma grande vontade de ir para Saint-Martin. E vamos explicar, então, como chegar, tá? Bom, antes de falar, de fato, aí sobre como chegar lá, acho que a gente está num momento super importante, onde a gente tem que se conhecer melhor no sentido de saber como que a gente tem passado por essa pandemia. É lógico que ela nos abalou fortemente também, como tem abalado todo mundo, mas a Copa ela é uma companhia que tem aí 4 grandes fortalezas que vale a pena ser destacado logo no início dessa apresentação, que é o que garante para vocês a segurança, não só a segurança de voo conosco, mas a estabilidade também da companhia, tá? Então, eu começo tocando no primeiro ponto, que é a saúde financeira da Copa. A Copa é hoje uma das companhias aéreas no mundo que tem o melhor posicionamento de caixa, então isso é super importante, de novo, né, para a saúde operacional, ou seja, de como que a gente vai estar daqui 3, 6, 9 meses, 12 meses, então a gente está numa posição super confortável. O que eu estou te falando aqui para vocês não é nenhum segredo, porque a Copa ela é listada em bolsa lá em Nova York, então até quem tiver mais esses dotes financeiros pode dar uma olhadinha lá também nessas informações que são publicadas. E 3 grandes fortalezas da Copa já existiam, claro, antes da pandemia, e elas serão retomadas agora com a nossa retomada operacional. O primeiro é a questão da facilidade de conexão do Panamá. O Panamá é um país que literalmente está no centro entre as Américas, então a posição geográfica dele é perfeita para esse tipo de conectividade. E a estratégia da Copa em trabalhar os bancos de conexão, e o que são os bancos de conexão? São concentrações de horários, onde eu tenho todas as chegadas e todas as partidas. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda aí com a gente. Isso que eu ia falar, desculpa te interromper, Rafa. Oi, Jaque, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Fê, obrigada. Probleminhas técnicos, mas solucionados, que bom. Tudo bem? Bom. Tudo certo. Pessoal, Jaqueline Ledo, todos vocês já conhecem, Copa Airlines, nossa parceira, e vai continuar a apresentação aí com o Rafa. Obrigada, Jaque. Obrigada a você, Fê. Obrigada. Maravilha. E a facilidade de conectar no Panamá, então, como eu falava, com relação a esses bancos de conexão, antes da pandemia eram 6 bancos, então a gente tinha 6 horários onde a gente concentrava essas chegadas e partidas. Nesse primeiro momento de retomada serão 2 bancos, até para que a gente tenha, de novo, aquelas conexões mágicas de 40 a 45 minutos, e conforme a demanda for regressando, a gente vai aumentando também. Então, a gente já tem previsto passar de 2 para 4 bancos no médio prazo. A questão de pontualidade também é ponto-chave dentro da estrutura da Copa, então, de nada adiantaria ter uma boa conectividade se eu atrasasse toda hora. Pelo contrário, a Copa é líder mundial em pontualidade, a gente recebe prêmios aí anualmente nessa questão, então isso, para o agente de viagem, de novo, vamos retomar aquela questão da segurança. É a segurança que a gente tem, primeiro, da estabilidade financeira, é a segurança aeronáutica, ou seja, a questão de operação mesmo do dia a dia da Copa, e a segurança da pontualidade, ou seja, você está vendendo um pacote para o seu passageiro para Saint-Martin, você sabe que ele vai chegar lá no horário sem maiores problemas. E o principal agora também é a questão da nossa frota moderna. Então, vale lembrar que antes da pandemia, a Copa ela tinha uma frota com 3 aeronaves, com 3 modelos, que era o 737-700, o 800 e o Embraer. A gente está aproveitando esse momento de pandemia para melhorar
a nossa frota. Então, os Embraers já foram vendidos, os 737-700 estão sendo desligados, e a gente vai concentrar no 737-800, que é o mais moderno que a gente tem hoje na malha, e seguimos com os nossos pedidos do 737 MAX. Então, ainda não tem uma data exata aí de quando teremos eles de volta em operação, mas eu tenho certeza que vai ser a aeronave mais testada do mundo, e a qualidade de voo dele é algo absurdamente interessante. Toca com a gente, Jaque? Libera o microfone. Tá aqui, pronto. Vamos lá, então. Obrigada, Fê. Cheguei agora e obrigada pela oportunidade. Sei que o Rafa já falou, já deve ter até me apresentado aí, né? Mas vou tocar a apresentação e depois a gente fala mais um pouquinho aí. Tem algumas perguntas, Patrícia, daqui a pouco a gente te passa aí os contatos necessários, mas vamos lá. Bom, novembro, como o Rafa falou, agora a gente recomeça os voos da Copa, né? Nós tínhamos uma empresa com todas essas características e seguiremos com elas, e final de março nossas operações acabaram, imagino que você já tenha comentado também, finalizaram totalmente, e nós recomeçamos os nossos voos em 15 de agosto. Novembro, agora, nós temos mais de 30 destinos, então já estamos aí com algumas novas cidades, já estamos operando Canadá, já estamos operando Chile, Colômbia, já temos três novos destinos, e a nossa previsão de São Martin, em São Martin, né? Aí vamos escolher, no caso São Martin, né, Fê? E no caso São Martin, isso aí, Jaque. Vamos voltar com São Martin, finalzinho de novembro, que conecta perfeito, a gente vai mostrar um pouquinho já no final, as conexões, mas só para vocês saberem. Então, novembro estão aí os nossos novos destinos e recomeçamos a nossa nova jornada. Rio de Janeiro começou agora, 19 de outubro, ontem especificamente, e temos a previsão de retomar Brasília e Confins aí agora em novembro também. Seguimos. Espera aí. Você passa aí, por favor, Rafa? Passei. Ai, foi aí? Política de flexibilidade. Agora deu para ver. Bom, vou falar um pouquinho da política de flexibilidade. Bom, a Copa, desde o início do processo, nós recebemos vários feedbacks de que fomos o pivô de toda a retomada no Brasil, porque desde um primeiro momento nós fizemos, né, publicamos a política de flexibilidade, então a Copa foi a primeira companhia aérea a se posicionar dessa forma, alterando as datas para as novas emissões e para as emissões antigas também, atendendo aos nossos passageiros e agências, e aí, por isso, tivemos realmente esse feedback, fomos esse pivô, fomos a empresa que impulsionou essa retomada de vendas no Brasil. Bom, para que a gente saiba, temos 3 alterações de data, sem cobrança de penalidade e sem diferença de tarifa. Como funciona isso hoje? Até o final de agosto, nós tínhamos 3 alterações de data, sem cobrança de tarifa e sem cobrança de penalidade, sem diferença de tarifa para qualquer período do ano. Agora, a diferença é que, desde o início de setembro, permanece assim, são 3 alterações, sem cobrança de penalidade, sem diferença de tarifa, mas existe uma exceção para a alta temporada. Então, se nós alteramos a nossa viagem, a viagem do nosso cliente para a alta temporada, então, sim, vai haver diferença de tarifa e não cobrança de penalidade, sim, podem ser feitas 3 alterações voluntárias. Para o início, também vale a pena comentar, desde o início, nós demos também a possibilidade ao cliente de transformar o bilhete dele em um voucher, com crédito, inclusive, além do valor do bilhete, um acréscimo, e também é o reembolso integral para todos os passageiros que foram afetados com o cancelamento involuntário dos seus bilhetes. Então, isso também é muito importante falar. Bom, a Copa, desde o início, eu me lembro que no primeiro fim de semana, de que tudo acabou, né, que essa nuvem negra chegou no nosso mundo, o primeiro fim de semana a gente não dormiu, Rafa, eu, a gerência toda, na época Gilson também,
Passamos a noite acordados, realmente reacomodando passageiros, atendendo as agências, atendendo os nossos clientes, e demos um suporte, realmente, tudo que nós podíamos fazer, e mais alguma coisa nós fizemos para atender a nossa agência e o nosso cliente. Então, nós colocamos na apresentação que a gente está no Sales Mode On, e é verdade. Nós estamos, assim, total modo vendas, completamente online, não tem hora, não tem dia. Tivemos alguns problemas no nosso call center recentemente, porque a demanda aumentou assustadoramente. Tivemos um problema de um furacão numa cidade que a gente tem vendido muito também, e por isso as coisas deram uma complicada, mas é importante esclarecer para vocês que estamos todos trabalhando nisso. Temos algumas pessoas que já pediram o telefone, vamos passar o telefone para os contatos aqui no Brasil também, continuando Sales Mode On, continuando atendendo vocês da melhor forma que nós pudermos. Continua aí, Rafa. Maravilha, já que só completando aqui, os agentes de viagem estão reconhecendo isso, o pessoal colocou, a Copa saiu na frente, a empresa que mais vende Américas, enfim, então é muito legal ter esse suporte e os agentes estão felizes, ó, Copa como sempre brilhando, é gostoso de ter esse legal. Eu imagino que vocês não dormiram, todos nós, eu acho, no setor do turismo e principalmente a aviação, né? Exato. Verdade, Pedro. E Silvana também está perguntando aí sobre os add-ons. Isso aí é um tema que nós também estamos trabalhando, só aproveitando a colocação aí, Pedro. A gente está trabalhando muito nesse tema, sabemos que é um ponto crucial para reacomodações, para tudo. Se for uma reacomodação de add-on, nós vamos falar com o 0800, com o nosso 0800, eles vão conseguir um ajuste, e se for para novas vendas, que ela está falando saindo de Vitória, ela não está conseguindo colocar o add-on, ela acabou de falar que é venda. Nós estamos trabalhando nesse ponto, Silvana, então só para você saber, o Rio de Janeiro, a Vitória conectava muito bem com o Rio, e pode conectar com São Paulo também, mas o Rafa, inclusive, essa semana, nós tocamos nesse ponto com o Panamá, porque já fizemos a solicitação e já estamos esperando as renegociações para que as tarifas voltem e a gente consiga vender de todo o Brasil. Então, é só para você saber que estamos de olho nisso, e assim que a gente conseguir, a gente vai pedir a equipe do Rio, que é responsável por Vitória, para passar tudo para vocês. Tá? Perfeito. Legal. Aí, dando sequência aqui, só como a Jaque comentou, a grande essência que a Copa tem aplicado é o atendimento ao nosso cliente. Quando a gente fala cliente, é o passageiro, é a agência de viagens, são as autoridades de turismo, é todo mundo que está envolvido nisso. Então, desde lá de trás, quando a gente trabalhou muito forte a reacomodação desses passageiros, também quando a gente criou essa política de flexibilidade, que ela é muito mais do que uma política de flexibilidade, né? Ela é uma política de vendas, porque isso te abre uma margem absurda para que o agente de viagens ligue para o seu passageiro e ofereça essa condição. E com relação a todas essas mudanças que a gente está tendo também com relação ao Covid, a Copa se preocupou muito também em como passar essas informações e como manter o nosso agente, o nosso cliente atualizado. Então, vocês vão ver lá no site da Copa, tem uma faixinha azul lá na parte de cima, onde está tudo detalhado com relação às exigências de Covid. Rafa, eu tenho um passageiro que embarca no primeiro voo, dia 27 de novembro, para Saint-Martin. Como que é o teste? Precisa do teste? Qual é o prazo? É obrigatório? Porque a gente tem destinos que pedem por 48 horas, tem destinos que pedem por 96, tem destinos que não são obrigados, tem destinos que não pedem, e de verdade, guardar isso de cabeça é praticamente impossível. Então, para isso, nós criamos esse site onde tem tudo detalhado, e principalmente também tem as ações que a Copa tem desenhado aí com relação à parte de biossegurança, tá? No final, a gente tem um videozinho onde nós vamos passar um breve apanhado das ações que a gente tem trabalhado também nesse sentido. Dando sequência aqui, falando um pouquinho também do Panamá, fica à vontade, Jaque. Só um adendo aqui, o site, só quem está perguntando, é copa.com. Então, é importante vocês saberem, na verdade, o que o Rafa está dizendo aí é super interessante, porque no nosso site, além das informações do Covid, que estão super atualizadas, a gente segue com super atualizado também toda a parte de documentação, os requisitos de imigração que ele acabou de falar. Mas é isso aí, é copa.com.
Rapidinho, tem uma pergunta interessante também da Cecília, acho que é o momento de falar. Quem já tem anticorpos, que fez o sorologia, precisa apresentar o PCR? Olha, quem tem sorologia... Pode falar, Rafa. Isso aí, por enquanto, vai depender da determinação de cada país. Cada país, Cada país. Então, a gente tem que ver certinho qual que é a orientação. A companhia aérea Copa, né, como mera transportadora nesse sentido, não é ela quem define se o exame A ou B, ou sorologia, ou PCR, ele é o mais adequado. A princípio, as orientações que a gente tem recebido dos setores de imigração, né, das vigilâncias dos países que a gente voa, é o PCR. Então, provavelmente, nesse caso, quem já teve a Covid lá atrás vai precisar fazer um PCR, vai dar negativo, e daí não teria problema nenhum no embarque, tá? Exato, eu posso falar por Saint-Martin, né, que é o destino que eu represento, e aí, no caso, realmente precisa sempre do PCR, mesmo com sorologia positiva, precisa apresentar o PCR negativo, e no caso de Saint-Martin são 120 horas, então, até 5 dias antes do embarque, mas a gente vai falar mais sobre isso. Pode continuar. Maravilha. Quer falar, Jaque, de Panamá? Você conhece só um pouquinho lá? Oi, gente, Panamá é um caso à parte, é um caso de amor, né, Rafa? Eu estou na Copa há 12 anos, eu já devo ter ido ao Panamá algumas vezes, assim, no mínimo umas 4 vezes por ano. Então, foram vários anos, o Panamá mudou muito, impressionantemente, assim, nós temos uma outra cidade, né, um outro país, e nós temos um aeroporto aí sensacional. Nesse slide a gente fala sobre o terminal, dos mais modernos que nós temos, né, e junho do ano passado, junho de 2018, se não me engano, nós inauguramos o Terminal 2 no Panamá. Então, atualmente, ele não está operando, porque, na verdade, começamos aí com uma operação menor, mas ele está completamente pronto, já temos mais 20 fingers aí, e é assim que a gente quer ver. Eu costumo brincar, eu falo com o Rafa que não pode faltar essa foto para a gente ter, não baixar a nossa esperança, né? Nós temos certeza que daqui a pouco a gente vai enxergar dessa forma todos os fingers com os aviões. E para quem não conhece, interessante, porque parece um aeroporto da Copa. A gente vê assim um aviãozinho atrás do outro da Copa, dá aquele orgulho, e é muito gostoso ver a partir dali a gente conectando todas as nossas cidades com o mundo, né? Então, cidades que, de repente, eu moro em Belo Horizonte. Quando que Belo Horizonte se conectaria com Cali, com Saint-Martin? A gente não teria essa possibilidade se não fosse o nosso hub no Panamá trabalhando de forma tão eficiente. Então, é isso aí. Essa é a visão que nós temos de cima. Aí temos esse novo terminal e, daqui a pouco, estaremos com ele totalmente em funcionamento novamente, se Deus quiser. Exato. Eu acho que agora chegou a hora da gente falar como chegar em Saint-Martin. Então, esse é nosso próximo slide, é o mais interessante. São os nossos mapinhas aí das cidades que voltam a operar este ano. Então, nós temos Guarulhos já em operação, Galeão essa semana também já entrou em operação, e agora em novembro a gente tem a entrada de Brasília e Confins. Então, vocês veem pelo mapa aí que facilita muito a conexão lá no Panamá, e eu coloquei aqui nesse quadrinho, na parte de cima, o horário de chegada e de partida lá em Saint-Martin. Ou seja, o seu passageiro ele vai sair daqui de São Paulo, né, daqui do Brasil, na madrugada, aí cada cidade tem o seu horário, mas lembra a história lá dos bancos de conexão que eu tinha comentado no começo da apresentação? Essa é a estratégia. Todos eles chegam juntos no Panamá e se somam em uma operação já direto para Saint-Martin. Ou seja, o seu passageiro chega em Saint-Martin às 11h30 da manhã, horário local. Horário perfeito para fazer o check-in e aproveitar ainda o dia lá na ilha. E a mesma coisa na volta, ou seja, não precisa acordar de madrugada, não precisa perder o café da manhã, não precisa perder mais um nascer do sol. O teu passageiro ele pode acordar tranquilamente, desfrutar de um ótimo café da manhã, aliás, a gente vê algumas fotos já de lá, é espetacular, e embarcar tranquilamente de volta para o seu país. Termos de tarifas, tá? A Copa tem trabalhado também tarifas bem interessantes, então destaco aqui as principais origens do Brasil, de onde a gente tem operação.
mas, de novo, a gente tem tarifas também a partir de outras cidades com os acordos que a gente tem com a Gol e a Azul. Que é exatamente... Não, eu te falando que é exatamente o que a Silvana perguntou para a gente, que a gente tem trabalhado, porque com a pandemia nós tivemos algumas alterações nessas tarifas saindo de outras cidades que não sejam as online, mas temos trabalhado nisso para ter essa resposta o mais rápido possível para conectar o Brasil todo com o Samartã. Exato. Aí eu aproveito aqui até para responder algumas perguntinhas. A Silvana perguntou aqui sobre a nova executiva da Copa, né? A gente teve outras perguntas também nesse sentido. Por enquanto, no 737-800, a gente segue com aquela nossa classe executiva, com aquela poltrona um pouquinho maior, né? Mas ela não reclina totalmente. Mas a grande novidade vem com o 737 MAX. Então, claro que a gente vai fazer um barulhão a hora que essa aeronave chegar, mas ela vai ser um game change na aviação, porque a Copa vai ser a única companhia aérea no mundo que vai operar uma aeronave de corredor único, que é o caso do 737 MAX, com a flatbed na classe business, tá? Então, isso aí ainda é um projeto futuro, não está longe, então logo a gente vai ter essa aeronave partindo para o Brasil. Gerlane pergunta se vem para Brasília. Não sabemos ainda, tá? Como a gente, só para falar em termos de números, a Copa já tem hoje 6 aeronaves dessas no Panamá, que estão paradas, né, por conta da certificação, e, se eu não me engano, tem mais 7 lá nos Estados Unidos, na fábrica da Boeing, quase prontas para serem entregues. Então, provavelmente vai pegar as nossas rotas de maior distância, que é o caso do Brasil, Uruguai, para a Argentina, e também estender para as rotas mais distantes, principalmente Estados Unidos e Canadá. Provavelmente, tá? Não é uma informação oficial. Mas, de toda forma, tá? Oi, fica à vontade, já. Não, vai lá, pode continuar, era só para responder outra pergunta, mas tem. Exato. Aí, assim, independente da aeronave, o que eu gosto muito de destacar também, a nossa classe business, ele tem todo o serviço completo, como a gente já conhece de mercado. Então, ele tem o assento, tem a franquia de bagagem extra, tem acesso às salas VIPs, tem check-in prioritário, embarque prioritário, também a saída das bagagens prioritárias, como é, né, com todas as companhias aéreas Star Alliance. Então, tem todos esses benefícios. E você vê aqui, as tarifas que nós temos hoje, a partir de São Paulo, a $1.140, Confins, $1.180, vale super a pena. Lembrando que todas essas tarifas estão dentro daquela política de flexibilidade que nós comentamos anteriormente. Que eu ia comentar é que a Sandra pergunta sobre os voos de Porto Alegre. Acho que vale a pena a gente atualizar vocês, pessoal. A Fraport, a concessionária do aeroporto de Porto Alegre, de Salgado Filho, vai recomeçar uma obra. Ou, na verdade, eles ainda estão com uma obra, mas essa obra eles darão continuidade a partir de 1º de novembro até o final de fevereiro. E com o horário que fecha o aeroporto, gente, vou fechar aqui só para não atrapalhar você. Com o horário que fecha o aeroporto na madrugada, inviabiliza o nosso voo, porque não conectaria com nada. Então, a Copa Airlines está tentando, junto à Fraport, uma exceção para que o aeroporto seja fechado um pouquinho mais tarde e seja viável o voo. Então, por isso, Sandra, é que os voos estão zerados, porque nós ainda não sabemos se eles voltam, se os voos voltam agora, ou se voltam final de fevereiro, tá? É isso aí. E aproveitando, Rafa, a Vânia, se eu não estou... A Vânia perguntou se a Copa tem tarifa de grupo. Temos tarifa de grupo, mas nós ainda não estamos cotando os grupos. Devemos começar nas próximas semanas. Caso tenha alguma solicitação, pode entrar em contato com grupos, que é o e-mail que você já tem, através da sua consolidadora, do seu operador, ou, né, pode enviar diretamente, não tem problema, mas a gente ainda não está cotando. Estamos reformulando esse sistema para que as cotações sejam mais reais, né, agora com a nossa nova realidade. É isso. Maravilha, pessoal. Muitas perguntas interessantes aqui. Não sei se... Acho que respondemos todas. Não sei se a gente pulou alguma. Mas queria frisar a questão da conectividade, né? Eu, como experiência própria, já voei várias vezes de Copa. E é muito fácil essa conexão. A gente olha no bilhete, 45 minutos, 50 minutos e pensa, ai, meu Deus, não vai dar tempo. E sempre dá tempo.
funciona maravilhosamente bem. A Copa já prepara o portão que você desce, já está muito próximo o portão para Samartã. Então dá tempo até de tomar um cafezinho. Realmente tudo funciona muito bem. Em caso de imprevistos, eles sempre sabem acomodar muito bem, tratar muito bem o passageiro. Então eu sou suspeita, experiência própria. Essa conexão, falo por Samartã, que é o que eu conheço e fiz, funciona extremamente bem. Então isso é bem, bem legal. E vocês estão vendo a maneira realmente mais rápida de chegar em Samartã, tá? Fê, minha mala também chega, tá? Sim, é verdade, sempre chegou já. Isso é um detalhe muito importante. É verdade. Mas se não, Samartã é um paraíso para as compras também. Então já funciona como uma faz as compras em Samartã. Exatamente. E por último, tem a Gerlane está perguntando se a Copa está voando para Estados Unidos. Sim, voamos. O brasileiro não pode entrar, né? Mas os nossos voos seguem operando para lá, sim. Só para respondê-la também. Exato. Maravilha. Basicamente, nossa parte é isso. A gente tem só, acho que um videozinho agora de 1 minutinho e meio, certo, Fê? Isso aí. Certo. Vamos colocar agora o videozinho. Legal. Carregando aqui. Ih, gente, acho que tinha baixado, só um minutinho, vamos tentar mais uma vez aqui. Maravilha, pessoal. Então, deu para ter ideia dos novos protocolos, né? E estão pedindo de vocês, pessoal. A gente vai fazer um e-mail hoje agradecendo a participação e vou colocar o contato da Jaque e do Rafa para vocês, tá bom? E aí também os contatos das bases, acredito que a gente já possa compartilhar, certo? Com certeza. Maravilha. Maravilha. Prazerão, adorei. Obrigada, Jaque. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, sobre já sabemos como chegar. Já que só desabilita o seu microfone rapidinho, que acho que está com uma interferência. Maravilha, obrigada. Como chegar em Samartã, já sabemos, né? E vamos falar um pouquinho da novidade, que a Ilha de Samartã já está aberta para turistas, inclusive para brasileiros, tá? Então, você que estava buscando um destino diferente, legal, para mandar o cliente de vocês, realmente Samartã é uma ótima opção, tá? E a gente brinca de Samartã, Sint Maarten, enfim, todos esses nomes, e eu sempre falo que uma viagem para Samartã, na verdade, é um hub de experiências.
porque você não vai somente para um destino, né, no caso o Saint-Martin, que é o lado francês da ilha, você combina 5 destinos. Então, Saint-Martin, lado francês, Sint-Maarten, lado holandês, Saint-Barthélemy, Saint-Barth, que é bem conhecido, também uma ilha francesa muito próxima, eu vou falar sobre isso. Anguilla, que é território britânico também e tem praias maravilhosas. E Saba, que também é território holandês e é muito legal para mergulho. Então, por isso que a gente fala uma viagem, 5 experiências, realmente um hub de experiências para os clientes de vocês, tá? Então, convido vocês para dar esse mergulho por esse paraíso no Caribe. A gente sabe que o Caribe inteiro tem praias maravilhosas, aquele mar azul, areia branquinha, fininha, mas Saint-Martin é muito mais do que isso, é realmente um destino completo. Vocês puderem perceber um pouquinho no vídeo, mas realmente tem muitas atividades e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro eu queria mostrar para vocês, esse é o novo site de Saint-Martin, então é um print dessa tela. A gente está com um site bem completo, cheio de informações sobre hotelaria, sobre gastronomia, atividade, o que fazer e etc. Tá bom? Então, eu vou compartilhar depois esse site com vocês. Por enquanto, a gente só tem em francês. Em breve, a gente vai ter esse conteúdo em português também. Tá? Vocês estão pedindo aqui fotos e vídeos? Sim, Mariana, Gerlane, a gente vai mandar para vocês e, por favor, compartilhem no Instagram, marquem a CAP, marquem a Copa, marquem a Ilha de Saint-Martin, que a gente adora que vocês marquem a gente. Pode deixar aqui, compartilhar com todos vocês. Agora um pouquinho das atualizações com relação ao Covid, né, que eu já dei uma adiantada. Então, uma das condições para os turistas entrarem em Saint-Martin é a apresentação do PCR negativo, né, realizado dentro de 120 horas antes da partida. Então, são 5 dias, e no caso, a última etapa de voo de conexão, tem que ser nesse tempo de 5 dias, tá? Crianças menores de 10 anos não precisam apresentar esse teste, então estão isentas de realizar esse teste. E, além disso, a gente tem um formulário que deve ser preenchido online e aprovado antes da partida, tá? Então, eu deixei o link aqui para vocês, eu vou mandar também no e-mail de follow-up, tem esse formulário, tá? Para ser preenchido, com, basicamente, se você visitou outro país, quantos dias vai ficar, onde que vai ficar e etc, tá? E vocês vão ver nesse texto, eu não coloquei todo o texto aqui, porque senão ficaria muito grande, o cliente tem que se comprometer que ele vai se apresentar às autoridades em caso de qualquer sintoma, né? Então, é um controle que a gente fala de cada um tem que medir a sua temperatura, o que já está sendo feito em restaurantes, bares, hotéis e etc. E o cliente se compromete a se apresentar nas autoridades em caso de febre ou qualquer sintoma de gripe, tá? Mas não exige nenhuma quarentena. Então, o cliente já vai para Saint-Martin, se ele chegar, ele já fica livre para aproveitar a ilha, tá bom? Aqui também mais algumas atualizações. Então, muitos restaurantes e bares já estão abertos. Hotéis também estão começando a reabrir. Vocês sabem que essa época de setembro e outubro, Saint-Martin está ali na rota de furacões, sim. Então, a gente fecha, muitos hotéis fecham, muitos estabelecimentos fecham nesse período. Mas agora, a partir de novembro, a vida volta, né? E a temporada turística recomeça, tá? Então, inclusive, por isso a Copa vai voltar em novembro, porque muitos hotéis vão reabrir a partir desse mês, tá? Uso de máscara obrigatório, os restaurantes e bares estão abertos até meia-noite, então isso tem mudado muito também, já foi 22 horas, já foi 2 da manhã, então é sempre legal acompanhar. As marinas também estão abertas, e isso é muito interessante, porque Saint-Martin é um destino conhecido para velejadores, aquele pessoal que gosta de alugar um barco e etc. Então, as marinas estão funcionando. E o ferry boat para Saint-Barthélemy já está operando normalmente, tá? Então, uma das opções para chegar em Saint-Barth é com ferry, eu vou falar sobre isso, e ele já está funcionando normalmente. O ferry para Anguilla, que é o território britânico, o retorno previsto dia 1º de novembro,
tá? Mas, enfim, pessoal, essa é a situação hoje, dia 20 de outubro de 2020, como tudo está evoluindo muito, é sempre legal acompanhar as últimas atualizações e, claro, a gente deixa vocês informados qualquer mudança, tá? Agora vamos falar um pouquinho das características da ilha, né? Até a Patrícia está perguntando um histórico da características de cada destino mencionado. Vamos falar sobre isso, começando com Samartã. É interessante que Samartã tem uma curiosidade, que é o menor pedaço de terra dividido entre dois países. Né? Então, a parte norte, que pertence à França, né? Então, território francês, Saint-Martin, e o sul, território holandês, Sint-Maarten. Tá? Então, na verdade, eu represento o lado francês da ilha, mas meu objetivo é vender a ilha como um todo. Né? A gente acha que isso é uma riqueza, os dois lados se complementam muito bem. E o cliente que ele fique hospedado tanto do lado francês quanto do lado holandês, ele vai consumir dos dois lados e ele vai descobrir essa ilha completa, né? É uma ilha pequena, a gente tem 93 quilômetros quadrados, eu sempre falo, é um pedacinho de paraíso, bem pequenininho, mas bem concentrado, com muitas atividades e muitas coisas para fazer. E, claro, por ter duas nações, a gente também tem duas línguas oficiais, então o francês e o holandês. Um destino turístico, então, o inglês muito, muito falado e o espanhol também. E, inclusive, português, porque nós temos brasileiros na ilha. Samartã, ela é conhecida também por ser uma ilha super internacional. A gente tem 120 nacionalidades que vivem por lá, então muitos brasileiros também. E, inclusive, o diretor do Hotel Secrets, o Secret Samartã, para quem já conhece o hotel, é brasileiro, né? Então, a barreira da língua realmente não existe e nós somos conhecidas por ser a Friendly Island, né? Então, as pessoas vão fazer um esforço, mesmo que não falem português, para atender da melhor maneira possível. Duas moedas também, então o euro e o dólar americano, os dois são aceitos. Em muitos lugares o câmbio é 1 para 1, então para a gente acaba compensando levar o dólar americano, tá? Não precisa de visto para Samartã e a vacina de febre amarela é fortemente recomendada. Né? E aí eu falo que deveria ser obrigatório, porque, por exemplo, no Panamá, se o cliente quiser ficar, a vacina de febre amarela é obrigatória. Então, se acontece qualquer coisa, tem que ficar, então é sempre recomendado e, enfim, quase que exigido a vacina de febre amarela, né, pessoal? Imagino já que o Rafa estão concordando comigo aqui. Então, melhor época do ano também, sempre eu falo, dá para vender Samartã o ano inteiro. Evitar o mês de setembro, sim, por causa daquilo que eu falei de rotas de furacões, né? Agora faz um tempinho que a gente não tem nada muito grave, mas vocês acompanharam o Irma, que foi bem forte ali na ilha. Então, mas fora isso, dá para vender Samartã o ano inteiro, tá? A gente tem uma temperatura média anual de 27 graus Celsius e a temperatura da água é maravilhosa também, tá? Agora um mapinha para mostrar para vocês as localizações principais, né? Então, nós temos aqui, vou colocar o meu ponteiro, a parte norte, como eu falei, francesa, Samartã, e o sul, holandesa, Sint-Maarten, né? O aeroporto internacional fica localizado do lado holandês, então é o Princess Juliana, né? O SXM. Ele fica localizado aqui, exatamente, e inclusive o aeroporto é uma das atrações da ilha, porque tenho certeza que vocês já viram algum vídeo dos aviões ali pousando e decolando, que realmente é uma atração à parte, é muito próximo, tá? Então aqui fica o aeroporto internacional. Do lado francês a gente tem um pequeno aeroporto, mas é um aeroporto regional, é o Grand Case, então somente para ilhas vizinhas francesas. Então, de qualquer maneira, o cliente vai chegar por aqui, tá? Temos duas capitais. Então, do lado holandês, a capital é Philipsburgo. Muitos de vocês conhecem esse nome também, porque Samartã é uma parada bem conhecida para os navios, os cruzeiros, tá? Então, muita gente conhece Samartã, só fiz uma parada de navio. E aí percebe que algumas horas não são suficientes para descobrir a nossa ilha, né? Então, normalmente o pessoal conhece esse nome Philipsburgo, dá uma voltinha pela ilha e quer voltar, tá?
E do lado francês, a capital é Marigot, tá? Então, a gente tem o centrinho aqui em Marigot. Algumas informações importantes também. Saint-Martin é a capital gastronômica do Caribe. Então, quando o Rafa fala, é legal que não perde o café da manhã, isso faz uma diferença muito grande, porque o café da manhã é maravilhoso, o croissant francês, todas as pâtisseries são maravilhosas, então não dá para perder o café da manhã. E, particularmente, esse vilarejo de Grand Casa é a capital gastronômica, tá? Então, nesse vilarejo, a gente tem um restaurante do lado do outro. Eu sempre falo que Saint-Martin é para todos os gostos e todos os bolsos. A gente pode comer muito bem num restaurante tradicional, que são os Lolos, por 10 euros, uma comida deliciosa, crioula. E a gente pode também ir num restaurante gastronômico, fazer uma harmonização de vinhos e comer por 300 euros. Então, realmente tem para todos os gostos. Mas, claro, os restaurantes estão espalhados pela ilha inteira. Aqui, realmente, é uma concentração desses locais. Outro ponto importante, e quando eu falo de excursões, vocês têm que lembrar desses nomes. A Ilhota Pinel, que é uma ilha que fica realmente a 10 minutinhos aqui de Saint-Martin, que também faz parte da França e é um lugar gostoso para passar o dia. A gente tem restaurante, tem até um pequeno hotel. E Tantamar é uma reserva natural, aí um pouquinho mais longe, aproximadamente 1 hora de barco, muito legal para fazer mergulho. Então, é o lugar que eu mais vi tartarugas, por exemplo. Então, até snorkeling, não precisa nem ser de mergulho de cilindro, é um lugar fantástico. Então, algumas opções de excursão, só para vocês saberem, tá? Aqui algumas fotos para vocês verem a nossa ilha. Então, aqui é Marigot, que é a capital do lado francês, a nossa marina, como um destino muito popular para quem gosta desse mundo náutico. Então, tem várias opções de barco, inclusive a gente tem The Moorings, né? Muitos de vocês devem conhecer, o Daniel, e é um destino bem popular para fazer locação de veleiros, tá? Então, incluam essa experiência na viagem dos clientes que eles gostam bastante. Aqui é uma das praias mais famosas de Saint-Martin, que é a Anse Marcel. Então, é uma enseada, como vocês podem ver. O mar parece uma piscina, muito, muito transparente, uma areia realmente branquinha, deliciosa. E aqui que está localizado o mais novo hotel do lado francês, que é o Secrets Saint-Martin, que é o único all-inclusive do lado francês, tá? Então, essa é uma informação importante. O Secrets foi inaugurado agora no mês de março, na verdade, desse ano. Então, ele abriu para fechar, mas agora, a partir do mês que vem, ele vai estar reaberto. Então, o hotel está novíssimo, realmente, tá? Agora, nome da praia. Anse Marcel, Cássia, Enseada Marcel, chama Anse Marcel. É maravilhosa essa praia. A Carolina, Saint-Martin foi minha primeira viagem internacional, sem dúvida inesquecível. Que legal, Carol. Realmente, Saint-Martin é inesquecível e sempre tenho que fazer, dá vontade de voltar nesse destino. Muito legal. Carol começou bem, hein? Começou bem, a barra ficou alta, né? Depois, né, Rafa? É verdade. Agora, alguns diferenciais da ilha, né, para vocês venderem o destino de Saint-Martin. Como eu falei, essa riqueza, nacionalidade francesa e holandesa, então isso não é em qualquer ilha que você encontra, e isso é muito legal, culturalmente falando, gastronomicamente falando, é bem interessante. A gastronomia, já falei, é um caso à parte, capital gastronômica do Caribe, a culinária é deliciosa, sempre com esse French touch, né, que faz toda a diferença, é o Caribe francês. As compras, como eu comentei, também é um lugar legal para compras, e os dois lados se completam muito bem. Do lado holandês, a gente consegue comprar joias com preço interessante, eletrônicos também. E do lado francês, as marcas francesas e principalmente farmácia, que a gente adora, essas marcas francesas de farmácia, perfumes, é muito bom para comprar, porque é tax-free. Então, tem preços realmente interessantes, tá? Outro diferencial da ilha é essa vida noturna ativa, tá? Saint-Martin é uma ilha que tem eventos acontecendo o ano inteiro, e os hotéis, eles têm os restaurantes, que são abertos para não hóspedes também, mas muitos restaurantes estão localizados fora dos hotéis.
Então, existe uma vida fora de hotel. Muitas ilhas no Caribe acaba que tudo é dentro do hotel, você não sai do hotel. Saint-Martin não tem essa imersão, você vai onde os locais vão também, e os restaurantes ficam abertos até tarde, tem cassino, tem balada. Então, aquele passageiro que está buscando atividades também durante o dia à praia e quer buscar atividades à noite também, Saint-Martin é uma opção muito legal, tá? E a variedade de praias, claro, a gente tem 37 praias para vocês escolherem, tá? Agora, algumas fotos para vocês verem quando eu falo da gastronomia. Então, tem desde a questão do pé na areia, um almoço casual na praia, num beach club, até um restaurante estrelado gastronômico. Então, isso é bem, bem interessante. E essa questão das praias maravilhosas, que eu comentei também. Como chegar? Bom, a gente já viu com a Copa, uma das opções, né? Como eu falei, a opção mais rápida, não exige visto, né? Então, isso também é um critério bem, bem importante. E a segunda opção seria com a American Airlines, então, via Miami. Esse voo já voltou a operar, tá? Só para vocês saberem, mas, claro, por enquanto os brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos, tá? Então, essas são as duas opções. E, como eu falei, do lado francês, um pequeno aeroporto regional. Estrutura portuária, então, destino muito popular para os cruzeiristas. A gente realmente tem uma estrutura bem legal e o serviço de yachting também é bem, bem importante. E esse diferencial de ferries para as outras ilhas. Inclusive, o Beto aqui está me perguntando, pode ser um passeio de um dia? Sim, tanto Saint-Barthélemy quanto Anguilla podem sim ser passeios de um dia. A gente tem aqui as distâncias para vocês verem. De ferry, de Marigot, dá 1h30 para Saint-Barth, e de Philipsburgo dá 1 hora. De avião são aproximadamente 15 minutos, então é bem, bem pertinho. Vou com emoção, eu sempre falo, é uma pista bem pequenininha, tá entre as montanhas, então você sobe e desce rapidinho, mas é com emoção. Mas é incrível, Saint-Barthélemy é um destino fantástico e tem um custo mais alto, né? É uma ilha mais cara, Saint-Barthélemy. Então, a gente pode combinar Saint-Martin com Saint-Barthélemy, ou passar o dia, ou ficar 2 noites em Saint-Barth e 5 noites em Saint-Martin. Então, sempre adaptando em função do budget do cliente. É possível, tá? E Anguilla, que é o território britânico, também dá muito bem para passar o dia. São 20 minutos de ferry, é bem tranquilo. E é uma excursão que vale a pena fazer, tá? Além de Saba, que é um pouquinho mais longe, 1h30, mas para os mergulhadores de plantão é uma ótima opção. Não tem estrutura, tá, turística, é só para a questão do mergulho mesmo, porque são penhascos, mas quem gosta de mergulhar é um lugar fantástico. O que estão perguntando? O Hotel Belmont fica do lado francês. Sim, Jaque, na verdade a gente tem 2 Belmonts. A gente tem o Belmont La Samana, que fica do lado francês, sim, que é um dos hotéis mais luxuosos da ilha, incrível. E a gente tem um Belmont em Anguilla também, então território britânico, como eu comentei com vocês. Então temos 2, em Saint-Martin é o La Samana e fica do lado francês, tá? A Madu está pedindo sobre o Hotel Secrets, tá? Vou falar sobre os Secrets. E sim, a Giovana é ótima, inclusive a gente sempre faz treinamentos juntos, e no canal do YouTube da CAP tem um treinamento já que eu fiz com a Giovana, falando do Belmont La Samana, e com o Ney, falando do Secret Saint-Martin. Então, depois vocês podem conferir. São 2 hotéis maravilhosos, e os 2, claro, com representação aqui no Brasil, então a gente faz várias ações em conjunto, tá? E justamente agora eu vou falar um pouquinho da hotelaria, a hotelaria de Saint-Martin, e mais uma vez eu mostrar o site para vocês, porque eles colocaram uma parte de accommodations e dividiram aqui essa questão dos hotéis, residências e locação de vilas, né, que eu acho que vai ser uma tendência muito grande. Já era uma tendência, agora realmente acelerou bastante. Famílias que querem ficar num lugar mais privativo, com todo o serviço, todo o conforto. Saint-Martin é um destino que possui empresas especializadas na locação de vilas, tá? E aí também vilas com pé na areia, no alto da montanha, com chefe, com concierge.
a gente consegue personalizar a viagem também. Então, além de hotéis, tem essa questão das hospedagens nas vilas, tá? Aqui eu não vou falar de todos os hotéis, porque são muitos. Fiz uma seleção dos que trabalham bastante já com o mercado brasileiro. E um grande diferencial uma grande diferença entre Saint-Martin e Sint-Maarten é a questão da hotelaria. Do lado francês são hotéis menores, hotéis boutique, hotéis de charme realmente, tá? Então, com uma capacidade menor, a gente tem muitos hotéis que tem 10 quartos, 20 quartos, 40 quartos, tá? Então, por isso é importante reservar com antecedência, tá? Uma das opções que eu gosto de mostrar nesse primeiro slide, esses hotéis ficam em Grand Case. Então, Grand Case é, como eu falei, a capital gastronômica do Caribe. Então, os brasileiros gostam muito de ficar em lugares que eles vão a pé para jantar, para fazer umas compras, etc. E essa localização é realmente muito, muito boa, tá? Então, aqui, Le Petit Hotel, Le Temps de Cerise, Bleu Merode e o Sol e Luna são, com certeza, ótimas opções. Aqui, a gente já tem uma outra área em Saint-Martin bem conhecida, que é Orient Bay. Orient Bay, a gente fala que é a Saint-Tropez do Caribe. Então, realmente, aquele lugar de agitação, balada, beach clubs e etc. Uma praia muito bonita, que tem uma parte bem família, tranquila, e uma parte agito também. E aí a gente tem os hotéis La Playa, que é fantástico. Inclusive, a Cathy está aqui. Bonjour, Cathy, que é a gerente do Hotel La Playa. Então, o hotel é fantástico, ele foi reformado no ano passado, está novinho, tem uma estrutura de praia fantástica também, então uma ótima opção em Orient Bay é o La Playa. Além disso, a gente tem o Esmeralda, o La Plantation e o Palm Court também, que são ótimas opções. E aí, agora, os hotéis um pouco maiores em Saint-Martin, né? Os outros que eu mostrei são realmente hotéis um pouquinho menores. E gosto de destacar Grand Case Beach Club, uma ótima opção, 4 estrelas com custo-benefício muito bom e uma estrutura muito legal, o brasileiro adora. O Homage, que é o antigo Mercury, que tem um custo-benefício muito bom para quem está com um budget mais apertado, mas que é uma localização legal e uma estrutura boa também é uma ótima opção. E depois os mais luxuosos da ilha, então, como eu falei, o Belmont La Samana e o Secret Saint-Martin. E sobre os dois, realmente tem um treinamento bem específico sobre esses dois hotéis. E do La Playa também a gente tem um treinamento específico, vocês podem dar uma olhada. E depois essa questão das vilas também, né? Então, locação de vilas, La Salamandra, Azure Dream, Beach Club, enfim, tem várias opções, as empresas estão preparadas para atender os brasileiros nesse mercado também. A Liginha perguntou aqui, perdi o começo. Então, rapidinho, Lígia, já podem viajar os brasileiros, sim, para Saint-Martin. Precisa do PCR realizado até 120 horas antes do embarque, mas sim, as fronteiras já estão abertas, inclusive, para os brasileiros. E a Copa volta a voar para lá dia 27 de novembro, tá? Algumas atividades também. Então, além de praia e sol, Saint-Martin é uma ilha muito verde, tem um relevo muito legal para quem gosta de fazer caminhadas, hiking, caiaque, é bem legal também. Tem esse parque natural Lottery Farm, que é bem interessante para quem gosta de tirolesa, arborismo e essas piscinas de água natural. E uma experiência que eu gosto de destacar é a Tijon Parfumerie. Então, quando eu falo French Touch, esse é um dos toques também. Você tem a experiência de fazer o seu próprio perfume. Então, um ateliê de perfume que você cria a sua forma, você coloca realmente a mão na massa. E é legal que você fica com essa receita e depois, um tempo depois, acabou o seu perfume, você manda um e-mail para eles com o seu nome, né? E o nome do seu perfume, que você personaliza, e eles mandam para qualquer lugar do mundo. Então, essa loja tem em Saint-Martin e tem na Califórnia também, Tijon. E é uma experiência bem legal de ser incluída na viagem, tá? Temos também atividades diversas, então passeio a cavalo é muito gostoso fazer esse passeio na beira-mar, né, e na praia literalmente.
as compras, que é uma atividade bem interessante também, e é uma ilha pequena, então muito fácil de ser explorada de outras maneiras. Então a gente tem aluguel de Segway, Harley Davidson, quadriciclo, scooter, enfim, várias opções para vocês conhecerem essa ilha incrível, tá? Então, um pouquinho de fotos para a gente sonhar com esse passeio de barco, de passar o dia. Tem opções privativas, tem opções compartilhadas, para todos os gostos realmente. E uma variedade enorme de atividades, né? Então, falando um pouquinho de nichos, Saint-Martin é um destino para todo mundo. A gente tem esse perfil lua de mel, então é um destino super romântico, casais, lua de mel, wedding destination, que é outra coisa também, que é uma tendência que se acelerou bastante. Muitos hotéis na ilha realizam essas cerimônias, só os noivos, com convidados, enfim, dá para fazer um wedding destination bem legal em Saint-Martin. Inclusive, o Secrets tem pacotes bem interessantes. A M Resorts é conhecida por esses pacotes de casamento, né? Tem o segmento famílias, então aqui vocês conseguem ver as crianças aproveitando muito o mar, né? Então tem praias realmente bem tranquilas, ideais para as crianças. E grupos de amigos também, esportistas, quem gosta de fazer kite, quem gosta de mergulhar, é bem interessante. Além do MICE, que é outro segmento interessante, claro que a gente não tem uma capacidade hoteleira tão grande, então não pode ser grupos muito grandes, mas grupos menores a gente consegue atender, e é uma ilha cheia de atividades, então dá para fazer uma viagem de incentivo muito completa, muito interessante. Tá mudo para mim, Vânia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alguém mais está com problema? Tudo bem? Aqui ok. Tá certinho. Tá, ok. Tenta sair e entrar de novo. Acho que deve ser algum probleminha. Mais algumas fotos para vocês verem esse mar azulzão. E a questão das pessoas, né? Então, eu falei, nós somos conhecidas por ser a Friendly Island, porque esse sorriso, essa amabilidade das pessoas que adoram receber os turistas, tá? Então, essa aqui é o mercado central, onde eles gostam de mostrar os produtos típicos. A gente tem guava berry, que é essa bebida típica, é um rum bem diferente para fazer o coquetel. Então, as pessoas fazem toda a diferença, essa interação com os locais, tá? Sim, Fê, ouvindo bem, você está correndo muito. Muita informação, né, Cássia? Eu estou correndo contra o relógio, é verdade, porque já são 11 horas. Mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vi que você perguntou aqui sobre a loja de perfume. Fica do lado francês e chama Tijon. Tijon Parfumerie. Já escrevi o nome aqui para vocês, tá bom? Se eu passei rápido em alguma coisa, algum outro detalhe, por favor, me avisa, tá? E outros eventos especiais. Então, como eu falei, uma ilha que tem um calendário bem movimentado. A gente tem carnaval, 2 carnavais, inclusive, do lado francês e do lado holandês. Tem a regata, que é bem interessante. Tem o Holy Fest, enfim, muitos eventos acontecendo o ano inteiro. E um evento que eu gosto de destacar o SXM Music Festival. Então, para quem gosta de música eletrônica, é bem interessante, é um festival aberto em várias localidades, em várias praias, que acontece normalmente no mês de março, e é bem interessante também. Quem quiser mais informações sobre esse festival, eu posso passar, tá? E, por último, que eu gosto de salientar e que faz a diferença com relação a outras ilhas do Caribe, essa vida noturna, né? Então, quem quer praia e sol durante o dia, à noite, quer dormir e descansar, temos essa opção. Quem quer agito, tem também. Então, a gente tem 13 cassinos, a gente tem balada, a gente tem restaurantes, tem muitas atividades para serem feitas e eventos e shows acontecendo o ano inteiro, tá? Fala-se em Saint-Martin o inglês crioulo? Sim, os locais falam muito o inglês crioulo, principalmente o pessoal entre o lado francês e o lado holandês. Como o holandês não fala francês e o francês não fala holandês, eles se comunicam em inglês e normalmente inglês crioulo. É bem isso, tá?
É isso, pessoal. Temos outra pergunta aqui. Sou segmentado turismo LGBT. Quais produtos mais indicados? Saint-Martin é muito tranquilo e liberado com relação a esse segmento, não tem problema nenhum. Muitos hotéis estão bem preparados, inclusive, para atender esse público. A gente faz cerimônias de casamento, inclusive. Então, não tem problema nenhum com relação a isso, tá bom? Qualquer dúvida especial, alguma pergunta específica, pode falar comigo também. Acho que é isso, pessoal. Acho que deu para ficar com vontade de ir para Saint-Martin. Quando que a gente vai voar para... Queria amanhã. Amanhã, né, Jaque? É verdade. Já. Que legal. Muito bom, muito lindo. Que coisa linda esse lugar, gente. Um destino... A Jaque deu a que ir agora. Agora, no próximo voo. Eu passei rápido, gente, justamente porque eu sei que tem muitos treinamentos, coisas acontecendo, então não queria passar muito de 1 hora, mas se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês não entenderam, algum nome que vocês precisam também, eu posso passar para vocês. Como eu falei, hoje à tarde mesmo eu vou mandar a gravação desse treinamento, os meus contatos da Jaque, do Rafa, fotos e vídeos do destino também. E contem com a gente para vender esse destino. As fronteiras estão abertas, os brasileiros são sempre muito bem recebidos e vai ser um prazer poder auxiliá-los a montar uma viagem inesquecível para os clientes de vocês lá. É isso. Do nosso lado, agradecemos também muita atenção de todos. Maravilha. Obrigada, Jaque. Obrigada, Rafa, pela parceria. Obrigado. Seguimos juntos e com também. E obrigada pessoal, mais uma vez, pela participação de vocês. E em breve teremos outras edições de Cap Convida e Capacitar. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau.